Se é pra falar a verdade, chama o nosso repórter Genefax. Chama ele, Genefax. Fala, Genefax! Pois é, amigos do Berimbau Notícias, hoje mais um Vem Genefax, onde eu vou para casa das pessoas conhecer suas histórias e hoje, mais do que nunca, contar a história de uma historiadora, né? Eu estou aqui com Carmen Lúcia Santos de Jesus, ela que é professora, mestre em História e também escritora. E acaba de lançar um livro que a gente vai bater um papo aqui com ela sobre todas essas histórias. Então, esse quadro conta as histórias, né, das pessoas, seus sonhos, e você, como escreve história, que é historiadora, né? Contar a sua história aqui também é muito importante. Como você vê a importância da história nesse mundo contemporâneo? Olha, eu acredito muito hoje, né? Eu sou feliz na profissão que eu escolhi. Professora, embora tenha um pouco da desvalorização, como a gente sabe, um pouco não muito, na verdade, mas eu sou feliz na profissão que eu escolhi. Eu amo ser professora de História, né? E eu costumo muito trazer, como eu trabalho em sala de aula com meus alunos, a ideia de que a história não trabalha só com o passado, que a ideia da gente, a história é essa, é o presente. Então, rememorar, né? Discutir, trabalhar com a história, isso faz parte da gente. Então, eu gosto disso, gosto de trabalhar e assim fui feliz na profissão que eu escolhi. E sou muito feliz de ser professora de História. E acredito que não somente a disciplina, mas a profissão de ser professora, que é muito importante para essa ideia da humanidade, né? De sobreviver, de poder entender, de poder construir ainda mais um pouquinho, sobretudo de histórias que tentam ser, né, reprimidas, esquecidas dentro do nosso cotidiano. E a ideia de fazer, eu estava conversando com você aqui, de lançar um livro, o seu primeiro livro, isso, não é isso? Sem tramelas e sem gelosias, adultério feminino, divórcio na colônia. Então, assim, falar sobre esse universo feminino, esse universo que às vezes é um tabu, né? Muitas vezes naquela época um tabu, como foi? Olha, para mim foi um desafio. Confesso hoje que isso foi um desafio, foram 2 anos, né, nesse processo do trabalho. E escolher esse tema, é como eu estava falando também, eu acho que a gente escreve um pouquinho daquilo que tem a ver com a gente, né? Então, eu trabalho especificamente nesse livro com 9 mulheres desse período colonial, né? O título, ele especificamente vem da música de Chico Buarque, que é um sobrevivente dessa ditadura que a gente passou por esse período também. E é aquela música Flor da Idade, quando ele canta essa porta sem tramelas e janelas sem gelosias. E, ao mesmo tempo, como a gente pode fazer esse link, eu acho que não está tão desconstruído assim, porque já desde o período do século XVIII, as mulheres já diziam que não queriam ficar atrás nem de janelas, nem de gelosias, né? Elas não queriam ficar presas, elas queriam viver e existia sempre alguém para subjugá-las, né? E, geralmente, o homem fazia isso. Então, as tramelas, nossas tramelas, a gente já sabe a questão, né, de portas com tramelas, e gelosias, que é um termo árabe, que era utilizado, aquelas treliças de madeiras, no nosso linguajar, que pode ser de madeira ou de ferro, e que as mulheres ficavam resguardadas. Elas poderiam ver sem serem vistas, né? E o termo de gelosias por si só, em muitas línguas, espanhol, italiano, gelos, gelosi, celoso, são palavras que atribuem a ciúmes. Então, essas gelosias vieram para esses homens que tinham ciúmes, esses homens que queriam resguardá-las, então colocar atrás dessas janelas e dessas gelosias. E aí o tema, eu trabalho com essas 9 mulheres, no qual eu vou desconstruindo a ideia de uma mulher pacata, que na colônia já tinham mulheres que trabalhavam de maneira diferente, de que agiam, que saíam, né, que se viravam, digamos assim, e que não queriam de jeito nenhum ficar presas àquilo que a sociedade, fosse ela religiosa, a sociedade por si só, né, essa cultura queria trazer para elas. Então, esse empoderamento das mulheres, que hoje tanto se fala, as mulheres já estavam resguardadas e querendo esse grito há muito tempo. Isso, né? Já diziam, e elas não só queriam, como elas gritavam de verdade, né? E a gente faz essa analogia, né, e também um pouco de anacronismo, no sentido de que hoje a gente vê a violência está muito grande, o índice de feminicídio está altíssimo. E não está lá só longe, não. Ele está muito perto da gente hoje e cada vez mais perto.
Então, em pleno século XXI, né? Século XVIII, elas já estavam dizendo que não queriam serem encerradas, né? Atrás de um muro de convento, atrás de uma porta, né? Serem presas, serem trancafiadas. E hoje, em pleno século XXI, ainda tem pessoas que ainda insistem em fazer isso, subjugar, colocar as mulheres dentro desse patamar de inferioridade, né? No âmbito profissional, em todos os sentidos dentro da nossa sociedade hoje. Esse livro é mais recomendado para as mulheres ou homens também podem ler? Agora que você mexeu, pode ter certeza que até aqui o público que adquiriu, tanto homem quanto mulheres, o livro ele é recomendado para todos, sobretudo porque a gente está numa geração para criança, sobretudo, para adolescente, porque as meninas têm que aprender a se defender. E os meninos têm que aprender a cuidar delas e a respeitá-las. Então, o homem também tem que aprender a fazer isso. Então, não somente a gente precisa ver e enxergar nessas mulheres coloniais um pouquinho de cada uma de nós. Eu venho de uma família, sou de uma família no qual não são a casa das 7 mulheres, mas eu tenho minha mãe, hoje, minha matriarca, né? São 5 mulheres e 2 homens, então aqui a força feminina é maior, não tem jeito. E aí vem são 7 filhos, 11 netos, aí vem os filhos, os afilhados, os sobrinhos, que é toda uma composição. Então a gente tenta ensinar isso. Não somente a ideia da questão da proteção, de se autoproteger, como também ensinar dentro da nossa sociedade que o homem ele precisa também ter esse respeito, ter esse cuidado com a mulher. Então é um livro para todos, né? Homem, mulher, criança, adolescente, para todo mundo, né? Sei que você colocou aí algumas coisas, grifou aí, então você vai ler um pouquinho pra gente aí, para dar a quem tá vendo a gente aí, esse gostinho de querer adquirir o livro, né? Certo. Eu vou pegar algumas pouquíssimas leituras. Uma é uma leitura de Cassimiro Dias, de 1745, que faz várias composições de epígrafes dentro do livro. Nesse é um dos olhares que se tinha em relação à mulher daquela época. Então ele dizia assim, 1745: a mulher é o mais monstruoso animal de toda a criação, de mau feitio e pior linguagem. Ter este animal em casa é o mesmo que procurar complicações sobre a forma de mexericos, tagarelice, bisbilhotice, maliciosa e controvérsia. Porque sempre que uma mulher está presente, parece impossível haver paz e tranquilidade. Não obstante, tudo isto se toleraria se não fosse o perigo da lascívia. Ele está na epígrafe do capítulo, segundo capítulo, que é Fugas e Refúgios, mulheres com bastante viveza e astúcia. Então eu faço essa epígrafe e durante o capítulo eu vou desconstruindo essa ideia que se era norteada para aquele período, né? Que essa mulher não é só a mulher fofoqueira, não é a mulher que tinha que ser subjugada, que era vista como um animal, que era vista pecadora. Em outro capítulo eu trago de Eva a ave, porque eu trabalho a desconstrução de Eva, a mulher pecadora, com a Ave Maria, como Maria sendo a mulher santa. Então eu trago essa desconstrução também. Então se por meio de Eva veio o pecado, acredita-se para alguns que por meio de Maria veio essa salvação, que veio o perdão. Então eu trago essa construção aqui também, para justamente estar contradizendo esses pensamentos desse período, né? E assim, a gente vivia numa lei, meus documentos, eles são várias cartas, processos cíveis, são processos matrimoniais, uma série de documentos que eu trabalho, adquirida justamente nesses arquivos, tanto no APEB, que é o Arquivo Público do Estado da Bahia, que fica em Salvador, numa situação de precariedade demais, né? Eu fui ao Rio de Janeiro também pesquisar. Esse acervo documental está na Torre do Tombo, em Portugal. Então, são acervos que lá do Rio de Janeiro, Bahia, aqui do Brasil, nós temos presente também em Portugal, né? Em uma oportunidade, quem sabe eu não vou estar lá para pesquisar. E eu faço essa desconstrução dentro do livro. E as leis que estavam pautadas na época, que eram ordenações filipinas, só para a gente um pouquinho, que era a própria ordenação filipina, a gente está lá na página 110, ela respaldava o choricida. O choricida seria esse homem que mata a sua mulher, né? Então, o própria ordenação, a lei da época, porque o Brasil ele não tinha uma lei própria, então essas ordenações filipinas, ela dizia que o homem, ele poderia, em caso de adultério, ele poderia lavar sua honra com sangue.
E ele poderia até levar alguém para fazer isso junto com ele, desde que não fosse inimigo. Então, ele estava respaldado por lei, caso ele quisesse lavar a sua honra, matar a mulher ou o homem com quem ela cometeu adultério. Então, isso estava respaldado em lei. E quem quer, curioso e quer adquirir o livro, como é que faz? Eu sei que o lançamento ainda é Amélia Rodrigues, vai ficar para o final do ano, não é isso? Sim. Então, quem quer adquirir já o livro, como é que faz? Hoje eu tenho o livro em mãos, né? Tem a editora, que foi pela Saga Editora, mas aqui em Amélia, por enquanto, eu ainda tenho alguns exemplares. Eu fiquei com alguns exemplares também, e esses exemplares estão em minhas mãos. Caso alguém queira adquiri-lo, pode entrar em contato comigo, que pode ter acesso ao livro. Dá o telefone de contato. 8821-1856-75, que é o número do WhatsApp também. Então, lança rápido aqui esse livro aqui em Amélia Rodrigues. Fala aí, é para quando mesmo que você vai lançar? Olha, ainda estamos prevendo uma possibilidade. As pessoas com quem eu estou conversando sugeriu que fosse novembro, né? Tem o mês de novembro, o mês da consciência negra, tem todo um aparato que pode estar colocando. Aí a gente vai estar fazendo algumas reuniões para saber se realmente seria possível lançar em novembro, mas possivelmente pela sugestão dada e até aqui aceita, talvez seja no mês de novembro. E você, como historiadora, para terminar, né, que é tão rico a leitura, e as pessoas no Brasil hoje que realmente, infelizmente, não tem essa cultura de ler. Como é que você vê essa situação? Fico triste, porque, por exemplo, aqui em Amélia Rodrigues a gente não tem uma livraria, né? E eu sei que existem pessoas que gostam muito de ler. Eu acho que público, como aquele, por exemplo, como as meninas que estão vindo, tantas crianças que estão vendo aí, nossa época a gente tinha pelo menos uma biblioteca, ainda que um pouco falida, mas a gente tinha, nossas pesquisas eram pautadas em livros. Hoje se usa muito a rede social, né? Mas infelizmente as redes sociais não são tão usadas para fazer essa ideia de leitura. Eu acho importante você ter um livro, presentear com livros. Você precisa, hoje a gente às vezes quer muito meios eletrônicos, mas eu gosto muito de dar livros, sobretudo para a criança. Qualquer tipo de leitura que venha acrescentar a vida dela, ou a vida, né, desses meninos e dessas meninas que estão por aí. Mas eu acredito que seja muito importante e seria bom até mesmo a gente tentar pensar numa implantação de uma biblioteca, de fato, de um espaço cultural, um espaço de leitura, porque a Amélia Rodrigues tem potencial para isso. E isso seria uma boa oportunidade para a gente começar a pensar dessa maneira. Ainda que venha daqui a 10 anos, mas que a gente comece a pensar pelo menos hoje nessa possibilidade de se ter uma livraria, de se ter um espaço de leitura, de se trocar livros entre as pessoas, voltar àquele costume que era muito bom para aquele, né, há 10, há 20, há 30 anos. Carmen, recentemente, né, teve aquele atentado, né, que é um atentado porque eu falo porque realmente foi um descaso do governo com o museu, né, que apagou várias histórias, né, do nosso povo. Como você viu isso? Para mim foi uma dor mesmo, parecendo que foi minha casa, né? Ver tantas coisas, tantos acervos perdidos que levou anos para ser construídos. E a minha preocupação é que há 15 dias ou 8 dias, né, mais ou menos 15 dias, foi o Museu Nacional, né, por conta de uma negligência. Mas nós temos muitos arquivos públicos que estão em estado precário, dentro não somente de nossa Bahia, mas fora dela também. A gente vê o exemplo do APEB, que é um local que tem um rico acervo documental, mas está em descaso lá em Salvador, e tantos outros arquivos. E assim, a preservação, eu acho bom e seria bom, dentro da própria cidade de Amélia Rodrigues, se ter um acervo cultural. A gente não tem nossa história aqui presente, né? Então a gente não tem aonde pesquisar, não tem aonde procurar, fora a memória da oralidade do idoso, né, que é o que vai estar contando para a gente um pouquinho, mas muitos idosos já não estão mais aqui para contar essa história. Então, fora essa história oral que a gente poderia estar pesquisando, esse acervo documental está mais raro dentro de nossa sociedade. Então, é um apelo que eu faço até mesmo pelo meio de comunicação, seu trabalho que é muito visibilizado, e você é um veículo de comunicação muito importante para a gente, sobretudo hoje, né, que possamos cuidar dessa memória histórica e que a gente possa preservar da maneira que a gente puder, ou criar meios para que isso possa vir a acontecer, né? Porque é importante a gente preservar a história do lugar. O resultado está aqui, né? É uma história que eu não estava lá para ver, mas me possibilitou, a partir de uma documentação, né, de um acervo documental, fazer essas pesquisas e construir esse livro.
E quando a gente lê, a gente abre a nossa imaginação, né? É muito bom. Então, gente, ó, recomendo demais aqui esse livro aqui de uma meliense, né, historiadora, que está arrebentando e que vai fazer muito mais sucesso, porque eu sei do seu gosto, né, do que ela fala, você já sente, né, que ela faz com amor, ela faz porque ela quer mostrar um pouco mais dessa história do Brasil, né, para todo mundo e compartilhar. Não ficou só para você, você quer compartilhar também para com os outros. E todo mundo já sabe, se é para falar a verdade, chama que eu vou, chama Genefax. O site que tem a cara do povo, que não se deixa intimidar, não tem medo de mostrar a verdade, informações com a melhor qualidade. Berimbau Notícias, esse site é de verdade. Rolou bafafá, chama ele, chama a Gene. Subiu a pressão, chama ele, chama a Gene. Se é pra falar a verdade, chama o nosso repórter Genefax.